Agora, todos os recados dados para a nossa 7ª talk do dia, que é a última palestra do Anshan Talks digital dentro do pilar Business Model. E para falar sobre liderança ambidestra na prática e o equilíbrio entre a eficiência operacional, o resultado hoje e a busca pela inovação, eu convido então um grande amigo da casa, o Marcelo Veras. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Nádia. E já estaremos juntos aqui no debate. Então, aproveitem, mandem suas perguntas no chat para que a gente possa também enriquecer o nosso debate. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Prazer estar aqui encerrando mais essa edição do Anshan Talks. Eu sou Marcelo Veras, para quem não está me vendo, eu tenho 1,85 m, estou usando uma calça jeans, um pullover aqui cor de vinho, eu uso óculos, tenho barba branca, e é isso. Um prazer estar aqui com vocês, espero que consiga aí, com muita honra, fechar bem esses 2 dias maravilhosos que vocês já tiveram. O Felipe, já deixou a bola quicando, me mencionou aqui, eu cheguei um pouquinho antes da fala dele, então vamos tratar desse tema que, na nossa visão, é o tema que vai dominar a década 2030, já está tracionando, não tem um lugar que eu vou que não se fala de ambidestria organizacional, ambidestria corporativa. Eu, além de um grande parceiro da Anshan, eu sou um dos fundadores e professor desse ecossistema, do Ecossistema Inova, onde a gente tem a nossa divisão de pesquisa de tendência, a divisão de consultoria e também a nossa escola de negócio. Esse tema, ambidestria, é um dos que a gente mais tem estudado nos últimos 2 anos e eu vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Não tenho nenhuma pretensão que você leia o que está na tela, isso aqui é só para chamar a atenção da importância de nós entendermos o contexto. Antes até de falar de ambidestria, vamos entender qual é o filme que está passando e qual é o filme que vai passar nesta década 2020-2030 que acaba de começar. Olhem só, arredondando aqui, a Revolução Industrial, ela data mais ou menos de 1800. Nós estamos falando aí de 222 anos atrás, aproximadamente. Somente 150 anos depois, por volta de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, que começa ali a profusão de frameworks, ferramentas, modelos de gestão. Poderíamos até dizer que durante 150 anos, as empresas, ainda pequenas, eram todas administradas na base do capataz, vamos dizer assim. Quando elas começam a crescer, nós precisávamos de ferramentas, né? E elas começam a surgir ali, dá uma olhada, matriz SWOT de 1969, ferramenta clássica como as 5 forças competitivas de Michael Porter, 10 anos depois, 1979. Muitas dessas ferramentas ainda na mesa dos planejadores estratégicos, dos gestores de empresa. A pergunta que fica é, será que nesta década todo esse arsenal de ferramentas ainda pode nos ajudar? Essa escola clássica chamada, né, que a gente chama de escola clássica de 1950 até aproximadamente 2010, 2015, ela tinha os seus drivers, né? Pode pegar livros de administração, de gestão dessa escola clássica, da década de 80, década de 90, início dos anos 2000, os termos são sempre esses: perenidade, força, domínio, poder, declarações institucionais que dizem o seguinte: ser reconhecida como a melhor, a maior, tudo nesse nível, nesse driver, né? O vocabulário é um vocabulário basicamente de Forças Armadas, porque lá, quando a gente precisou de ajuda para administrar empresas que estavam crescendo, qual era a instituição que tinha esse know-how de administrar uma grande força de pessoas? Eram as Forças Armadas. Então, inclusive, o vocabulário está aí até hoje. A gente ainda fala aqui na nossa companhia, porque meu time de linha de frente, algumas áreas de recursos humanos chamam de recrutamento e seleção. Olha os termos, todos militares, comando, subordinado, né? Quando a gente fala da liderança, enfim, a escola clássica nos deu outro legado. Nos disse que quando a gente senta numa cadeira de gestão, nós temos que ser quase um deus ou uma deusa, nós temos que ser onipresente, onipotente, onisciente, saber tudo, ter resposta para tudo, estar em todo lugar e poder tudo. Esse é mais um legado da escola clássica. E o terceiro, não menos importante, a escola clássica de gestão nos ensinou a criar empresas e fazê-las crescer. Raras vezes se falava na escola clássica em transformar. Crie uma empresa e faça crescer, na base da força, do poder e do comando e controle. Eis que
na virada do milênio, nosso querido falecido Steve Hawking já cantou que este século seria dotado de uma complexidade gigantesca. 3 velocidades, 3 leis de Moore, lei de Burr e lei de Crider, não sei se você já ouviu falar, começaram já a fazer efeito 3 décadas atrás. As velocidades de processamento de dados, de armazenamento e de transmissão de dados, nessas 3 leis, nos fazem chegar a 2007, mais precisamente em junho de 2007, quando o falecido Steve Jobs apresenta o primeiro smartphone, o iPhone 3. Um computador na palma da nossa mão, mais potente do que o melhor computador de 2, 3 décadas atrás. E ali, 2 fenômenos começaram a acontecer. Um tecnológico, que foi a disseminação desse dispositivo, que hoje, só aqui no Brasil, nós temos mais smartphone do que gente. Mas o segundo, tão importante quanto, até mais importante, o fenômeno social. O smartphone, mais do que uma tecnologia de tela touch, de aplicativo, foi talvez a maior transferência coletiva de poder da história da humanidade. Qualquer um com um cara desse aqui na mão e um mínimo sinal de 3G consegue dizer, consegue falar o que quiser para o mundo. E isso impulsionou uma série de movimentos de empoderamento de minorias. Tudo isso que a gente vê hoje não é obra do acaso. É fruto de um poder que passou a existir a partir da chegada deste cara chamado smartphone. Como nós vamos falar de ambidestria, e ambidestria no sentido de cuidar bem dos resultados de curto prazo e, ao mesmo tempo, preparar a organização para o futuro, deixo aqui um convite a todos para conhecer o nosso relatório oficial do Ecossistema Inova. Inclusive, nós vamos usar muito este relatório no nosso curso, em parceria com a Anshan, no curso de liderança ambidestra. Ele chama-se What's Next, tem lá 78 tendências mapeadas para a década 2020-2030. Se você gosta mais de ler, pode baixar o PDF no site da Inova Consulting. Se você for mais auditivo e visual, pode assistir o curso gratuito, onde o professor Luiz Rasquilha, o nosso fera de futuro e tendências, explica uma a uma as 78 tendências. Ambidestria corporativa. Vamos primeiro visitar aqui a origem, a etimologia da palavra. O que significa ambidestria? Vem de 2 termos. Ambi, que significa ambos, e dext, que significa certo. O que é ser ambidestro? É fazer 2 coisas muito bem feitas ao mesmo tempo. Que coisas, professor Marcelo? A ambidestria ela precisa de um complemento. Se fosse um verbo, precisaria de um complemento. Então, se eu escrevo com a mesma perfeição, com a mesma velocidade, com a mão direita e com a mão esquerda, eu sou ambidestro na escrita. Se eu chuto uma bola com a mesma qualidade, com a mesma precisão, com o pé esquerdo, ou com a perna direita, eu sou ambidestro no chute. Então, ela precisa de um complemento. Isso é importante para entender como que esse tema chega à gestão. Esse tema aterriza na gestão no ano de 2004, faça as contas, já faz bastante tempo. 2 papers, um inclusive de um professor convidado da Inova, o professor Julian Birkinshaw, que é o Dean acadêmico da London Business School. Em 2004, publica um artigo na revista do MIT, dizendo que as empresas, além de cuidar do seu negócio atual, elas precisavam olhar para novos negócios, fazer 2 coisas bem feitas ao mesmo tempo. Não sei se você lembra, se você leu, se você conheceu esse artigo, eu pergunto onde eu vou, ninguém se lembra, eu também, naquela época, não me chamou a atenção. Ele ficou ali e morreu, ninguém nunca mais falou naquilo. O contexto de 2004 não era, talvez, o terreno fértil para o tema tracionar. Apenas quase 10 anos depois, num paper da BCG, o tema volta a aparecer em artigos, e aí várias versões, vocês podem ver aqui na tela. Então, fazer inovação aberta e fechada ao mesmo tempo, escala e flexibilidade, cresça, mas não perca a sua flexibilidade, a sua agilidade, sempre trazendo 2 coisas que, na visão dos autores desses papers, e quando a gente olha, quando vai chegando perto de 2019, a enxurrada começa a aumentar de pessoas no planeta fora falando de ambidestria, mas sempre cada um trazendo 2 temas e fazendo um convite a que as empresas prestem atenção e administrem muito bem essas 2 coisas.
Como eu já disse, nós somos professores, então a gente tenta, às vezes, buscar metáforas lúdicas e simples para tratar de temas sérios. Então, o professor Luiz Rasquilha, de maneira muito feliz, ele me ligou um dia e falou: Marcelo, eu encontrei a metáfora onde eu consigo explicar a ambidestria e todo mundo entende e as pessoas estão gostando, e a gente passou a usar. É a metáfora da pizzaria. Então, imagine aí, eu sou o Marcelo, eu estou aqui na cidade de São Paulo, eu tenho uma pizzaria. Como é que é o meu dia a dia na minha pizzaria? Eu acordo de manhã, recebo os funcionários, a gente limpa a pizzaria, recebo os fornecedores, compramos os insumos, preparamos as embalagens e tocamos a vida. Vira a hora do almoço, lá pelas 3, 4 da tarde, ligamos o forno, botamos a lenha para aquecer. Às 6 da tarde, a gente aperta o botão para começar a receber os pedidos do iFood, do Uber Eats, de onde quer que seja. E quando chega o primeiro pedido, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar os ingredientes corretos na pizza, assar a pizza no tempo correto para a massa ficar crocante, embalá-la de uma maneira correta, o motoboy que tem que estar na porta esperando, tem que transportar a pizza com cuidado para ela não chegar lá no cliente um calzone, e o cliente tem que ficar satisfeito, e eu torço para que ele me avalie bem no aplicativo, em todos os lugares, para que a minha reputação digital aumente e que ele volte a comprar e que outros voltem a comprar. E quando o dia acaba, eu vou dormir, volto no outro dia e faço o quê? A mesma coisa. E esse é o meu dia a dia, é a chamada pizza de todo dia, e ela tem que ser muito bem cuidada, porque é isso que paga as contas, é daí que eu tiro o meu sustento. Só que, qual é o convite? Essa postura de acordar todo dia, preparado ou preparada para entregar a pizza de cada dia, ela sempre funcionou e vai continuar funcionando. Só que esta década 2030, que entrará para a história como uma das maiores transformações na história recente da humanidade, ela nos faz um outro convite, para não dizer uma convocação. Qual é a convocação? Enquanto você entrega todo dia a sua pizza, você precisa abrir um espaço na sua agenda, com você, com seu time, para olhar um pouco para o futuro, estudar um pouco sobre tendências e tentar descobrir se daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, é pizza que os seus clientes vão querer comer. E se por acaso você receber sinais de que daqui a algum tempo não é pizza que os seus clientes vão querer comer, o que você precisa começar a fazer hoje para que no dia que os pedidos de pizza comecem a cair, você não baixe as portas e você faça a transformação? Isso é uma grande novidade. Parece óbvio, mas a escola clássica de gestão, como eu já disse anteriormente, nos ensinou a criar uma empresa e fazê-la crescer, e não transformar. E este é o convite. Não se faz isso com outra ferramenta a não ser uma visão, uma cultura e uma liderança ambidestra. Então nós estamos diante de um dilema. Nós temos do lado esquerdo, não se preocupe com as 12 variáveis que estão ali em branco, mas vamos olhar só para os drivers. Do lado esquerdo da tela, a gente tem o que a escola clássica nos ensinou. Já disse, inspirado nas Forças Armadas, a gente criou empresas com alguns drivers, hierarquia, processo, cadeia de valor, gestão de produto. Só que tem um mundo novo surgindo, com propósito, inovação, agilidade, digitalização e foco em cliente. A questão é, como é que eu migro de um modelo, de um driver para o outro? Muito cuidado se alguém bater a sua porta e disser o seguinte: tem que abandonar a escola clássica da gestão e adotar o novo modelo. Isso pode ser um caminho fatal. Daí vem o termo ambidestria. Não é um ou outro, é um e o outro. O modelo clássico de gestão vai continuar tendo seu valor e o modelo novo da gestão também. E a visão ambidestra é saber como transitar entre esses dois modelos para fazer a transformação. Aqui vem um pouco de conceito, rapidamente. Tem 2 jeitos de fazer ambidestria corporativa. Um é o chamado estrutural. Eu crio uma estrutura à parte. Imagine a minha pizzaria, eu pego 3 pessoas, coloco num prédio do outro lado da rua e falo: vocês não se preocupam com a pizza de cada dia, vocês vão pensar somente no futuro. Bacana, muitas empresas na era clássica, inclusive, ainda fazem isso com as chamadas áreas de pesquisa e desenvolvimento, estão falando só de produto. Ambidestria não é só produto. Mas, enfim, uma estrutura apartada pensando só no futuro. Pode até ser um começo, mas isso não para de pé. Isso não se sustenta. A ambidestria
mais desafiadora, mas a mais sustentável e aquela que tem transformado empresas é a chamada ambidestria contextual, onde você consegue ativar cada um na sua área de responsabilidade, com seus conhecimentos, com as suas limitações, cada um dedicando um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua energia para ajudar a construir a empresa do futuro. Essa é a ambidestria contextual. Ano passado, 2021, foi um ano quase que de overdose que nós tivemos, no bom sentido, de ambidestria. Nós lançamos um programa na Inova, simultaneamente a um programa da Anshan, que nós vamos ter a segunda edição esse ano. No programa da Inova, a gente tinha um objetivo de colocar em sala de aula conselho, propriedade e gestão. Foram 20 encontros discutindo ambidestria sob a ótica desses 3 stakeholders. E praticamente na mesma época, por volta de julho, agosto de 2021, eu fui padrinho do programa chamado o Líder Ambidestro, Liderança Ambidestra, na Câmara Americana, um programa digital, tinha aproximadamente 26 CEOs na sala como aluno, então foi um programa incrível, 15 encontros discutindo ambidestria. E desses 15 encontros, em 7 deles, a gente recebeu essas pessoas incríveis e maravilhosas que estão aqui na tela, para a gente discutir. Isso aqui foi uma seleção feita a dedo, juntamente com a Anshan, quais empresas estão dando sinais de que estão fazendo uma liderança, uma cultura ambidestra, e nós trouxemos pessoas dessas empresas para discutir com os alunos, e a gente teve debates incríveis. Eu vou dar aqui, gente, o tempo é curto, mas a gente vai ter muito tempo para debater, não só esse material, mas os novos que nós vamos criar na nossa turma 2 do nosso programa de ambidestria junto com a Anshan. Mas aqui 2 highlights importantes só para vocês entenderem para onde a coisa está indo. No programa da Inova, a gente recebeu no dia 20 de agosto nosso querido Rancharan, que inclusive está escrevendo um livro sobre ambidestria também. A gente ficou 2h30 com ele tratando desses temas que estão ali nos bullets. Eu só pintei de vermelho, só para a gente montar um puzzle aqui. Olhem só o que dominou. Tem ali os temas clássicos, velocidade, digitalização, gestão de dados. Mas olha a carga humanista que o professor Rancharan trouxe para nós. Experiência de cliente, cenários e tendências, importante olhar para o futuro, personalizar o máximo possível e a cultura de client centricity. Então foi muito bacana. Os alunos da turma 1 da Anshan, do Líder Ambidestro, no primeiro dia de aula, que foi dia 14 de junho, o primeiro daqueles 15 encontros, na abertura nós colocamos em 4 salas todos os alunos do programa, e eles tinham que responder essas 2 perguntas. Qual é o seu maior desafio hoje e qual você acha que vai ser em 2030? E olhem aqui, não vou ler tudo, mas todos manifestando um desafio gigantesco de entender o futuro, como essas tendências vão afetar o meu negócio e como preparar as pessoas. Como desenvolver uma cultura, como ter um time preparado para não deixar a pizza de todo dia ser deixada de mão, mas ao mesmo tempo promover a transformação. Os nossos 7 convidados ali, Kátia Vasques, que na época era presidente da IBM, Diego Barreto do iFood, o Alexandre Bito da Jundu, o Laércio da Cisco, Rodrigo Ronzella da CPFL, o Evandro da Plastipac e o Marcelo, meu xará, presidente da Nestlé. Imaginem a gente 2h30 com cada uma dessas pessoas. Então foram discussões incríveis. Aqui está a síntese da síntese da síntese, só para você ter uma palhinha do que foram essas discussões. Todos uníssonos em dizer: precisamos desenvolver paixão e empatia genuína com pessoas. Cruzem isso com o que o Rancharan falou. Mais cultura de colaboração do que de competição. Aquela tese do líder onipresente, onisciente, onipotente, ela quase está virando pó. Aliás, dos últimos 3 CEOs fóruns, 2 deles foram sobre vulnerabilidade. Então, a gente entendeu uma coisa clássica, demorou para cair essa ficha, é óbvio. Não existe capa de super-herói, não existe ninguém sabe tudo, todos sabem um pouco, como disse o nosso querido filósofo tunisiano Pierre Levy. Ninguém sabe tudo, todos sabem um pouco. Então, essa cultura de colaboração, sem capa de super-herói, olha ali o líder em 2020, 2030, olhar para o futuro, às vezes, se desapaixonar do seu produto ou do seu modelo de negócio, a gente tem que se apaixonar por contexto, liderar pelo exemplo e
diante desse tsunami de novidades, a gente precisa desaprender para aprender coisas novas. Então, nunca antes na história da gestão o lifelong learning foi tão importante. Foi muito legal ouvir algumas dessas pessoas que estão aqui, só para citar, Kátia Vasques, todo dia, afirmou para a gente na turma, das 7h30 às 9h30 da manhã, estudar. Marcelo Melchior, sexta-feira de manhã, minha agenda, estudar. Diego do iFood, toda quarta-feira, das 9 às 11, todo mundo no iFood, estudar e estudar. Gente, com tanto conhecimento, com tanto aprendizado, a gente publicou semana passada, exatamente uma semana atrás, na nova sede da PwC aqui em São Paulo, o livro de ambidestria corporativa. São 278 páginas tratando do tema, então a gente vai também trabalhar muito esse tema no nosso curso. Então, se a gente pudesse dizer qual é a equação da longevidade a partir dessa década 2030, é se apaixonar pelo contexto e desenvolver uma cultura e uma liderança ambidestra. É isso que vai garantir a longevidade das organizações. Meu tempo acabou, fico por aqui para a gente fazer uma roda de perguntas agora e conversar, e eu espero você no nosso curso de ambidestria em parceria com a Anshan. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Veras. Vamos aqui cobrir algumas das perguntas da plateia, mas também fazer algumas. No quadro anterior, uma das pessoas perguntou para o Drebs, né, como transformar uma organização tradicional, resistente, numa organização inovadora. Eu queria que você comentasse os primeiros passos, né, como uma organização que ainda não pensa de uma maneira organizacional ambidestra, por onde começar? Nádia, pessoal, eu sempre digo que o começo de qualquer jornada, ele se dá com a convicção de que isso é importante. Então, eu preciso construir uma convicção, e aí fica aí aquela eterna frase de que o que nos trouxe até aqui não nos leva ao futuro. Quem acreditar nisso já deu o primeiro passo. Esse é um exercício de humildade, é um exercício de inteligência. Aliás, humildade tem essa falácia de que humildade às vezes é muito associada à baixa autoestima. Na raiz latina da palavra humildade tem o termo ter os pés no chão. O que é ter os pés no chão nesta década 2030? É saber que o que me trouxe até aqui não me leva ao futuro. Os casos estão aí pipocando aos montes. É só olhar para o lado, a gente vai ver. Tendo essa convicção, é montar um plano de desenvolvimento de uma cultura, de uma liderança ambidestra. Não existe uma framework para isso, não existe uma receita de bolo para isso. Cada empresa, eu posso contar aqui, e vou contar no curso, casos reais. Teve um aluno associado da Anshan, o Jean Kleber, da Seva Saúde Animal, está fazendo um trabalho maravilhoso de ambidestria lá, e começou com uma coisa muito simples, que foi fazendo, as pessoas não sabem ainda o que é o termo, então precisamos ser gestores e líderes educadores, explicar o que é o conceito, fazer o convite a todos a dedicarem um pouquinho do seu tempo para olharem também para o futuro. Então, só para dar um exemplo real, um colaborador da equipe comercial da Seva, quando está na porteira de uma fazenda, tirando um pedido de ração para porco, lá nos últimos 5 minutos de conversa, ele está fazendo uma pergunta sobre futuro para o dono da fazenda, para o cliente. Como é que você está vendo? Registrando essas informações e eles trazendo e construindo um ativo intelectual. Estou dando um exemplo muito simples de como fazer isso, né? Então, tudo começa com a agenda. Abrir a agenda, não se dá, como a gente diz na gestão, não se dá cavalo de pau em Titanic, não se muda a cultura organizacional por decreto, nem da sexta para a segunda. É tudo uma jornada. É montar o passo a passo e começar a implementar essa chamada cultura ambidestra. Muito bem. E quando a gente fala de visão de futuro, tendências, e o Rasquilha, nas análises que ele faz, Tamires me lembrou que em uma das análises ele já falava de uma pandemia, né? Olha, nós estamos juntos desde 2007, né? E em 2010 nós publicamos o nosso primeiro relatório de tendência, o primeiro What's Next. Quando ele me deu para revisar, e ele é o papa das tendências e tal, e aí eu olho lá, Nádia, lá na página tal, estava lá, a partir de 2020, epidemias permanentes. Eu chamei o Luiz e eu falei, cara, como é que você vai botar num relatório de tendência aí nova? A gente nasceu anteontem, nós temos 2 anos de vida, que vai ter epidemias a partir de 2020. Aí ele falou, não, deixa eu te contar, tá aqui a rede global de colaboração que a gente tem na Inova, e ele me deu a explicação técnica. Olha, tá se construindo uma convicção aqui
de que nos próximos 10 anos, de 2010 a 2020, 1,5 milhão de quilômetros quadrados vão derreter no Polo Norte. Isso vai liberar para a superfície vírus e bactérias que estavam lá. Tá? Isso vai chegar nos humanos, epidemias permanentes. Eu falei, tá bom, não vou teimar com você e com a rede global de colaboração. No dia que chegou a pandemia, eu falo, Luiz de Deus, o que é isso, né? Então, gente, as tendências, a pesquisa de tendência, as metodologias, prospectiva, foresight, tem 4 décadas já. Nádia, 4 décadas. Aliás, eu sempre digo, daria uma tese de doutorado, por que a imensa maioria das escolas de negócio ainda se esquivam desse tema. Procure nas grades curriculares, quem estuda, não se acerta tudo, tá? Mas 90 a 95% do que está por vir dá para ser visualizado com muita clareza e com muita antecedência. Então, esse olhar para o futuro, como o professor Rancharan falou, vários líderes, aqueles todos que eu mostrei na foto, todos dedicam parte do seu tempo de estudo para olhar para o futuro. Uhum. Aliás, tem outra... Posso dar uma dica? Claro. Não foi no programa da Anshan, foi no outro evento que eu participei, o Renato, presidente da Novartis, a gente discutindo ambidestria num evento em novembro do ano passado, ele deu uma dica sensacional. E é engraçado que o tema agora ele está tomando forma, ele está ganhando nome, mas as pessoas às vezes fazem coisas sem nem saber o que é. O próprio Marcelo Melchior, no programa da Anshan, ele contou que ele tinha 3 equipes, os bombeiros, os Right Knights e os Reimagines, pessoas com níveis de elevação do farol diferente em relação a tempo, e que ele se reunia e tal, e a gente dá aula, os alunos já tinham tido aula de ambidestria, aí ele pergunta, ô professor Marcelo, isso aqui que eu estou fazendo é ambidestria? Eu respondi, olha, é na veia. Aí todo mundo deu uma risada, porque às vezes você está fazendo, mas não sabe como é que chama aquilo, ou não é que não sabe, ninguém nomeou. O Renato, da Novartis, faz uma coisa muito interessante. Ele tem, sabe a agenda do Google, quando você coloca uma cor para a sua agenda profissional e uma cor para a sua agenda pessoal? Uhum. Ele contou para a gente lá, ele falou assim, ó, eu tenho 2 cores para a minha agenda profissional. Por que 2 cores? Ele falou, não, toda vez que eu, ou minha assistente, meu secretário, quando a gente coloca alguma coisa na minha agenda, se aquele tempo que eu vou dedicar está dedicado à pizza de cada dia, a resultado de curto prazo, ela pinta de verdinho. Se é uma reunião, um evento, alguma coisa que está olhando mais para frente, a gente pinta de amarelinho. E ele confessou lá, todo dia, toda segunda-feira, eu abro minha agenda. Quando eu olho a minha agenda e ela está muito verdinha, ele disse, abre aspas, eu tenho vontade de me demitir. Eu não estou sendo um bom presidente. Eu não estou olhando para o futuro da empresa. Olha só que coisa legal. Olha que ideia prática, e é bem isso, né? Você ser consumido ali pela agenda do presente do dia a dia. Muito boa essa dica. A Simone de Andrade, falando de como começar a mudança, ela dá o exemplo de um negócio tão tradicional como uma empresa contábil, né? Por onde, por exemplo, ela poderia iniciar essa mudança. Simone, o convite a uma cultura, a uma liderança ambidestra, ele não tem tamanho de empresa, não tem setor, não tem nada. Independente de ser um negócio tradicional, aliás, a imensa maioria dos negócios são tradicionais e são administrados da mesma forma há décadas e décadas. Então, bem-vindo ao clube, você e a torcida do Flamengo juntas no mesmo dilema, tá? A receita é a mesma. É ter convicção, é você olhar para o futuro e para as tendências. Deixei lá no terceiro ou quarto slide, dá uma olhadinha no relatório What's Next, você vai ver ali tendências claríssimas que vão impactar diretamente o seu negócio. Com ajuda ou sem ajuda, olhando para essas tendências, falar, caramba, o que eu vou fazer para surfar, para surfar essa onda ou transformar o meu negócio. Repito o que eu já falei aqui 2 vezes. Nós fomos educados a criar negócios e fazê-los crescer. A escola clássica não nos convidou a transformar. Então, esse é o desafio, esse é o dilema. A tua área, não tem a menor dúvida que a contabilidade, conheço bem, é uma das áreas que também, em função dessa digitalização, dessa quantidade de compartilhamento de dados, de gestão de dados, ela vai mudar radicalmente. Não tem nenhum setor que vai passar inerte a este movimento, a essa década 2030. Até os mais tradicionais, como direito, educação e assim por diante. Muito bem. O direito mesmo. Esses dias eu estava levantando alguns cases de transformação digital para um companheiro nosso da Anshan fazer algumas entrevistas e a gente escolheu um escritório de advocacia. E ele falou, poxa vida, mas será que não é muito tradicional? E um case sensacional de como ele reinventou e modernizou, né? Através do uso, obviamente, de inteligência artificial, entre outras coisas.
O Álvaro Neto, ele traz aqui como combinar a digitalização com o coração. Boa pergunta, Álvaro. Olha, eu sou um apaixonado por essa área de conhecimento chamada psicologia. O ser humano é um ser incrível, enfim, mas a gente precisa, esse momento que nós estamos vivendo, Álvaro, essa década 2030, ela vai ganhar um capítulo inteiro nos livros de história. É uma década absolutamente maravilhosa, é uma virada de página na história da humanidade. Então, nesse momento aqui, eu vou plagiar aqui o querido professor Mário Sérgio Cortella, 25 anos atrás, quando a gente estava lá naquele boom da abertura econômica do Brasil, na década de 90, ele dizia ali duas frases que eu acho que valem até hoje. Ele diz o seguinte: em momentos de profundas transformações, não se pode fazer duas coisas. Uma delas é pegar uma metralhadora e sair atirando para todo lado. Né? Já que está tudo doido mesmo, deixa eu atirar para todo lado para ver se uma acerta o alvo. Ele chamou isso de ímpeto inconsequente. Isso não funciona. A outra, que também não pode ser feita, é você se enfiar numa toca e esperar a poeira baixar. A isso ele chamou de cautela imobilizadora. Você vai morrer na toca porque a poeira não vai baixar. Essa é uma hora, Álvaro, de muita calma, muita clareza, deixar não só as emoções, mas principalmente as nossas convicções de lado. Recomendo muito a todos, tenho feito isso em sala de aula praticamente todo dia, uma obra maravilhosa, lançada agora em dezembro de 2021, pelo querido professor Adam Grant, chamada Pense de Novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe. Um livro maravilhoso e que cabe como uma luva para esse momento. A gente olhar e ter essa clareza, essa sensibilidade, essa calma de olhar e falar, cara, estou diante de uma virada de página. Eu não estou vivendo um momento qualquer da história, com todo respeito aos que passaram e aos que vão vir. Eu estou vivendo uma virada de página. O que eu devo e o que eu não devo fazer nesse momento? Então, é um momento agora, sabe, Álvaro, da gente se desprender das nossas convicções, da gente ter a humildade, ou seja, os pés no chão. Todos os grandes líderes que eu mostrei aqui, que tiveram com a gente ano passado, alguns vão estar com a gente na turma 2 agora, de ambidestria, junto com a Anshan. Vocês vão perceber, todos assumindo com tranquilidade, sem preocupação de serem julgados ou julgadas. É o seguinte, eu não sei tudo. Eu não dou conta desse momento histórico sozinho. Eu preciso ativar a inteligência coletiva, eu preciso construir uma cultura ambidestra, e isso passa necessariamente por um engajamento de pessoas. Muito bem. Nós temos várias perguntas. O Carlos, aí para você como uma escola de negócio, né? Ele pergunta se as escolas de negócio teriam que falar mais de biópsias do que de autópsias. Bela metáfora, viu, Carlos? Cara, todas as críticas que eu faço à educação, né, no bom sentido, que é um setor também que eu estudo há bastante tempo, eu estou fazendo a mim mesmo, porque eu sou fundamentalmente educador, sou fundamentalmente professor. A educação, o Fórum Econômico Mundial cunhou o termo Quarta Revolução Industrial em 2016. As 3 primeiras revoluções industriais, de 1800 até então, cara, alguns setores passaram praticamente ilesos. Pega uma sala de aula de uma década atrás e de 1920. É a mesma coisa, mudou quase nada. Então, só que esse momento, essa década, repito, ninguém passa imune. Nem educação, nem saúde, nem a área do direito, nem a contabilidade, nada. Ninguém vai passar imune. Então, as escolas de negócio estão sofrendo, elas estão perdendo relevância, elas estão perdendo espaço, elas estão perdendo faturamento. Nós publicamos, eu e o Rasquilha, em outubro de 2019, nem tinha pandemia, o nosso segundo livro juntos, chamado Educação 4.0. Ali a gente faz 12 predições para a educação ao final dessa década, e uma delas, lamentavelmente, é a perda da relevância das escolas de negócio. Por quê? Porque a imensa maioria, infelizmente, ainda está pautada na escola clássica de gestão, que, por favor, para não ficar nenhum mal entendido, cumpriu o seu papel e muito bem, obrigado. Tá? Só que cumpriu o seu papel em um mundo que não mais existe. Muito bem, obrigada. Agora o Gerson Valença nos pergunta quais são os primeiros sinais de que uma empresa deve estar atenta, de que ela precisa mudar. Gerson, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque vai depender do setor. Dependendo do setor, um sinal pode ser
vendas em queda, lucratividade em queda, isso pode ser um setor. Tá? Em setores onde você consegue perceber isso, e esse tombo ele não é tão rápido. Em alguns setores, dependendo do que a molecada está nas garagens pensando, os 1.300 unicórnios espalhados pelo mundo estão pensando, você pode dormir e a cama pegar fogo no meio da noite e quando você acordar, teu negócio virou pó. Isso a gente viu recentemente N casos de empresas. Olha, só para citar, qual era a empresa que dominava o setor de handsets, de telefones celulares, quando a Apple lançou o smartphone? Né? Era a Nokia, a número 1 do mundo. Procura registros históricos das falas do time de alta liderança da Nokia quando chegou o primeiro smartphone. Não acreditavam que aquilo ali ia fazer muito barulho. Cadê essa empresa? Então a gente tem visto aí no mercado algumas que têm a oportunidade de ver o caminhão começando a descer ladeira abaixo sem freio e tentar arrumar uma solução, mas a gente tem visto, desculpa a metáfora dura, mas o que a gente muito tem visto é empresas dormirem e acordarem tendo virado pó. E aí é tarde demais. Muito bem. Bom, no Anshan Talks a gente se propõe a falar daquilo que é importante, mas não é urgente, em diversos aspectos, né? Para você, Veras, o que está aí na sua agenda, né, de preocupações, de tendência, o que vocês pretendem também, olhando o que é importante e não urgente, realizar nos próximos anos? Olha, nós estamos com duas áreas de foco de estudo hoje no nosso ecossistema. A primeira é a ambidestria em si, no livro a gente colocou todo esse conhecimento dos últimos 2 anos estudando o tema. A gente tem também uma framework, não é uma framework, é uns 8 passos para se desenvolver uma cultura ambidestra. Então, só que é um tema muito novo, a gente está trabalhando em alguns projetos com algumas empresas, o Rasquilha mais lá, eu estou mais na escola, mas a gente está implementando algumas dessas metodologias em algumas empresas, mas o negócio está muito nascendo. O outro ponto de atenção hoje na escola é que, quando a gente falava de tendências em 2008, em 2010, a gente fazia projeções e não tinham aceleradores de tendência. Aliás, a gente publicou o nosso livro Educação 4.0 em outubro de 2019. Das 12 predições que nós fizemos para a educação em 2030, a metade se antecipou em 8 anos. Então, existem os que a gente chama hoje de white cards, que chegam e bagunça o tabuleiro de xadrez inteiro. Então, hoje o nosso foco é assim, eu acho até que o nosso relatório What's Next a gente publicava a cada 4 anos. Era 2010, 14, 18, era para vir em 22. Quando chegou a pandemia, falou, cara, não dá para esperar 22. Essa pandemia, sob o ponto de vista sanitário, foi uma tragédia. Sob o ponto de vista de negócio, foi um acelerador de tendência brutal. Então, eu acho que a gente vai começar a publicar esse cara a cada 2 anos. No nosso próximo Inova Day, no dia 22 de outubro, estão todos convidados, a gente pegou 8 setores, saúde, educação, agro, varejo, mídia, 8 setores, e nós vamos publicar papers com as tendências para essa década e insights. Eu acho que assim, essa década agora a gente vai ter a consolidação dos vestíveis, estão chegando os implantáveis, a internet anywhere está chegando, daqui a pouco nós vamos ter internet de alta velocidade no deserto do Saara e a gente não tem a noção do que vai ser. Eu acho que ninguém tem a real noção do que vai acontecer quando a gente tiver na rua ali uma internet 10 vezes melhor do que a gente tem no Wi-Fi da nossa casa. Então, eu estou ansioso, feliz, me sinto um privilegiado de viver esse momento, e eu estou vendo essa década que recém começou, né? Ainda tem muito para lidar, mas tem muita coisa. Nosso ponto de atenção agora é quais são os possíveis aceleradores de tendência, porque se você não pega a onda, ou você é engolido por ela, ou alguém pega, e quando você acorda, não dá mais tempo. E é muito rápido, né? O Juan, na primeira palestra do dia, ele fez uma retrospectiva, que a gente ia para casa e falava, eu vou entrar na internet à noite, né? E hoje a gente vive na internet. E como vai acontecer o mesmo com o metaverso? Que, olha, eu vou entrar no metaverso, em algum momento isso vai ser parte totalmente do nosso dia a dia, né? E da nossa vida, uma loucura. E nós falamos também no painel de saúde um pouco sobre o modelo de trabalho, quanto isso tem impactado na saúde emocional das pessoas. Mas do ponto de vista de inovação e mudança das organizações, né? Como você tem visto o futuro do modelo de trabalho, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, né? Impactando também nesse processo de criação, de inovação e de mudança das organizações?
Eu tive outro debate sobre a MDC que nós tivemos no ano passado. A gente discutiu um pouco esse tema, Nádia, e eu acredito que nós estamos também avançando a um mundo novo, mas fazendo resgate de algumas coisas que talvez a gente nunca tivesse ter deixado para trás. Esse mundo capitalista, desde a primeira revolução, é muito recente, são 200 e poucos anos, né? E ele nos vendeu uma áurea durante algum tempo de que o dinheiro, que sempre foi criado para ser um meio, ele se transformou num fim. A gente conhece famílias aqui no Brasil e fora, ganharam tanto dinheiro que 10 gerações à frente não tiveram nem que trabalhar de tanto dinheiro. Então, hoje a gente vê bilionários pelo mundo doando parte ou às vezes toda a sua fortuna em vida. Então, eu acho que o ser humano, a gente tá começando a compreender algumas coisas muito importantes que, repito, já devíamos ter compreendido desde o começo, que dinheiro não é meio, dinheiro não é fim, dinheiro é meio. Então, esse movimento que a gente vê das novas gerações, dando ao salário, à remuneração, um outro significado, que não era aquele que a minha geração, gerações anteriores davam, essa consciência planetária, ESG, eu tenho defendido, daqui a 10 anos, ninguém mais fala de ESG. Não se fala mais de ESG. Por quê? Porque é igual o movimento da qualidade. Quando o Brasil começou a se abrir, década de 90, cada esquina tinha uma pós-graduação em gestão da qualidade. Porque a gente tinha que ter qualidade. Não se fala mais de gestão de qualidade. É uma coisa que ou você tem ou você não tem. Sim. Vai acontecer o mesmo com ESG. As empresas que não tiverem esse tripé de sustentabilidade, ao final dessa década, não vão existir. Seja por legislação, seja por não ter mais clientes, seja por não ter mais parceiros comerciais. Então, eu acho que essa consciência do que é o planeta, do que é o dinheiro, do que é o trabalho. Eu tenho um amigo que voltou hoje da Finlândia, voltou hoje de uma missão de educação na Finlândia, e ele me contou, ele falou, Marcelo, eu perguntei numa sala de aula o que eles mais gostavam na escola, e olha que coisa interessante, ele falou que quase se emocionou. Uma criança falou, olha, a gente estuda aqui o que a gente gosta, é muito legal, muito bacana, tal, mas lá pela frase da criança, diz que ela falou assim, eu não preciso ser a melhor, e mesmo eu não sendo a melhor, vai ter um lugar para mim. Então, sabe aquela coisa? Cara, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o maior, você não precisa... Até porque, como se diz lá nas minhas queridas Minas Gerais, caixão não tem gaveta, né? Nós não vamos levar nada dessa vida. Então, vamos trabalhar, vamos ser felizes, vamos impactar quem está à nossa volta. Então, eu vejo um resgate, ao mesmo tempo desse turbilhão de novidade, tecnologia, eu vejo um resgate a coisas naturalmente humanas. Muito. E nós falamos também o quanto a nova geração tem colocado alguns limites também, né? O quanto trabalham nas interações, o quanto elas organizam ali a pizza, né? Das partes da sua vida e como as empresas também precisam se organizar para esse momento. Muito bem, eu vou fazer aqui, a gente tem mais uma pergunta aqui, então eu vou fazer a minha. Ótimo, é um elogio aqui do Peter, ótima visão para um novo modelo de negócio baseado, então, numa desconstrução necessária. E aí, para não ter a famosa dor de segunda-feira, então, o que você sugere como uma ação que pode ser feita a partir de hoje, mesmo com pouco orçamento, para poder aplicar um pouco da sua metodologia de trabalho? Olha, eu diria duas coisas. Uma do ponto de vista pessoal e outra corporativa. Do ponto de vista pessoal, faça uma reflexão na semana que vem, aquela dica do Renato, presidente da Novartis, que eu citei aqui. Olha para a tua agenda e dá uma analisada nas atividades que estão lá. Quantas delas estão só olhando para a pizza de cada dia e quanto tempo você está dedicando da sua agenda para pensar na sua carreira ou no seu negócio nos próximos 5 a 10 anos? Do ponto de vista corporativo, aí não tem outro caminho senão a educação. As pessoas precisam entender, e assim, eu estou no curso, eu vou compartilhar essas histórias no nosso curso, a edição 2022 do programa de ambidestria, as pessoas precisam entender que estão em um barco que precisa olhar, levantar um pouquinho o farol e olhar um pouquinho mais para frente para daqui a pouco não encontrar um iceberg e virar um Titanic. Então, esse é um processo educativo, é um processo de educação. E nomenclaturas à parte, tá? O nome que o mundo está dando é ambidestria, mas podia ser qualquer outro, esquece o nome. É ter essa consciência de que nós precisamos ativar as pessoas para dizer o seguinte, olha, nós temos sim que continuar entregando a pizza de cada dia, mas nós precisamos aqui, de maneira
equilibrada, passito a passito, como diz a música, sem querer abraçar o mundo com as mãos, sem querer. E outra, não pode largar a pizza de cada dia. Uma das coisas que aqueles líderes mais falaram é o seguinte: a hora de mudar é quando tudo está bem. Então a pizza de cada dia tem que continuar sendo entregue, quentinha, bonitinha, bem embalada. Não dá para descuidar disso. Sem presente não tem futuro. Só que a frase que a gente acrescenta aqui no livro é que, legal, sem presente não tem futuro, mas sem futuro não tem futuro. Então a gente tem que olhar para o presente e para o futuro da ambidestria. Muito bem, vou abrir então para suas considerações finais, antes de nós fecharmos aqui o painel. Só mandar um abraço para todos aí, não sei onde você está, nesse país ou nesse planeta, um abraço, foi um prazer, viu, estar aqui mais uma vez, te encontrar aqui, participar dessa edição, e sigo à disposição, a gente se encontra, para quem for se juntar a nós nessa jornada, a gente se encontra no curso de ambidestria da Anshan.